no nosso pitch, eu olhei agora há pouco tempo para fazer uma palestra, no pitch para levantar o fundo em 2012, deve até ficar vermelho aqui de contar, né? Mas na época era super inteligente. A gente tinha um slide falando assim, em 2010 a gente teve 11 deals de Venture Capital no Brasil. 11 deals. Eu estava levantando fundo em 2012. Em 2010 foram 11 deals. Em 2012 foram, 46. Olha que crescimento assustador que a gente tem, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher, uma Venture Builder, e esse é mais um episódio do Projeto Venture, onde a gente busca contar a evolução do empreendedorismo digital no Brasil a partir de quem viveu esse ecossistema por dentro. Na conversa de hoje a gente falou com o Anderson Tess, conhecido pela fundação ali e ser um dos Managing Partners da Redpoint, um dos principais fundos de Venture Capital no Brasil, fundado lá em 2012. Mas antes o Anderson trabalhou na Naspers, onde fez o investimento no Buscapé, foi desenvolvedor lá na época da bolha das .com em 2000, então pegou todo esse mercado de dentro e está como VC no Brasil desde 2003. Então é alguém que assistiu e participou da evolução do ecossistema. No papo de hoje a gente falou sobre tudo, falou sobre como era o perfil do empreendedor lá atrás e como é hoje, como era o ecossistema lá atrás e como é hoje, o que evoluiu no VC, todas as mudanças, tá um papo muito legal, contou diversas histórias engraçadas, espero que vocês aproveitem porque tem muito conteúdo legal nesse episódio. Anderson, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar participar desse nosso projeto. Cara, pra gente começar assim, bom, primeiro se apresenta e aí a gente já começa falando um pouco lá do começo da sua carreira ainda como desenvolvedor. Joia. Não, brigadão pelo convite, honrado de estar aqui. Bom, eu sou o Anderson Tess, eu sou veterano da indústria de Venture Capital, como a gente estava falando aqui no Esquenta, né? Eu faço Venture desde 2003 aqui no Brasil, minha segunda carreira, trabalhei 10 anos como desenvolvedor de software no Brasil e fora. Depois fui fazer o MBA para virar um bom gestor de TI, tropecei na carreira de Venture Capital, voltei para o Brasil em 2003 e de lá para cá venho acompanhando o amadurecimento da indústria. Não vou dar muito spoiler aqui, a gente vai aprofundando o que vocês quiserem, mas mais recentemente eu fundei a Redpoint Ventures em 2012, então a gente está completando 10 anos de mercado. Além disso, eu estou com a Endeavor desde 2003. Eu sou mentor aqui no Brasil, sou Global Ambassador da Endeavor Global. Estou no board da Bay Brasil, no Vale do Silício, e no board do Cubo, que é uma non-profit que a gente cofundou com o Itaú. E sou vice-presidente do conselho da BVCap para levar um bocado de Venture Capital para o dia a dia, um pouco mais de Venture Capital para o dia a dia da associação também. Só isso. Então dá para ver Só isso. Uma agenda tranquila. Cara, por que lá atrás você escolheu a área de tecnologia? Cara, isso é uma história interessante. Assim, quando eu entrei no MBA, a pergunta clássica, né, era: você quer fazer o quê? Investment Banking ou consultoria? Eu falei, putz, nenhum dos dois, nada contra. Tem um monte de amigo nas duas carreiras, agregam valor e tal, mas não bate comigo, né? E o que eu fazia antes, a gente chamava de consultoria de TI, né? Mas era muito mais mão na massa. Você identifica o problema, propõe a solução, desenvolve o software, treina. E se o negócio dá errado, a responsabilidade é sua, né? Se não, quando, né? O bug sempre tem. Mas eu gostava muito dessa dinâmica, né? De problem solving e tal. Sou engenheiro de computação, tá no DNA, né? Uhum. Eu não acho que tem isso porque fez engenharia, acho que fez engenharia porque tem isso, né? E aí no MBA eu fui fazer uma matéria de empreendedorismo, que eu tinha empreendido antes da faculdade, do MBA, e o professor que dava a matéria de empreendedorismo era um ex-venture capitalist, ele tinha sido head do venture capital do JP Morgan, trabalhou 30 anos no JP, aposentou e foi dar aula em Yale. Aí a outra matéria dele era sobre venture capital, eu fui fazer a matéria porque eu gostei do cara, e aí me encantei com a dinâmica do business. E foi assim que eu resolvi, um pouco early, né, me meter com venture capital. E, cara, você começou ali década de 90 como desenvolvedor e você viveu de dentro
a parte ali do boom das .com em 2000 e depois o crash, um pouco antes de ir pro MBA, acho que foi o crash, né? Como foi viver esse mercado de dentro, assim, ver isso crescer num nível que não era, se provou não saudável depois, e ver depois descer e continuar nesse mundo atuando ativamente? Cara, assim, foi... na verdade, eu assisti um pouco de camarote a bolha. Eu fiz a minha faculdade de 92 a 96 na Unicamp. Em 93 surgiu o browser pela primeira vez. A internet no mundo acadêmico ganhou uma proporção muito grande. Eu fazia pesquisa além de empreender pela FAPESP, né? Então tive acesso àquilo, fiquei encantado. E aí quando eu me formei em 96, de novo, né, as opções, né? Você quer fazer consultoria de SAP, né? Ou cuidar de plataforma baixa. E eu queria trabalhar com internet. E não tinha muito disso no Brasil. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para a Suíça trabalhar com... foi um choque de realidade, né? Era um trainee. E aí eu participei do processo e entrei... Tá, é para eu fazer o quê? Aí ele falou, não, é o contrário, é o seu trainee. Você quer vir aqui fazer o quê, né? Eu falei, como assim, né? Eu falei, tem alguma coisa de internet? E a empresa era o UBS, né? Eles estavam juntando o UBS com o SBC, eram os dois maiores bancos, culturas super diferentes. Mas na época tinha o bug do milênio, introdução do euro, que a Suíça não usa, mas os sistemas tinham todos que ser feitos, né? E a integração, a fusão dos dois bancos. Então eu fui para lá para trabalhar com internet, que não tinha ainda aqui em 96, 97, mercado estabelecido, não tinha nada. Trabalhar com internet, né? Então, agora você vai ficar mais decepcionado ainda. Por ser um banco, tinha uma preocupação muito grande com segurança. Sim. E o meu trabalho era fazer o browser do banco. Então a gente comprava o código-fonte do Netscape, fazia toda a assinatura, era bem escovação de bit. Do Netscape que pagava a conta do Netscape. Exatamente. E eu adorava, assim, na época a gente falava babava colorido, né? Era bem escovador de bit mesmo. E era muito bacana o trabalho porque era a segunda ferramenta de software mais utilizada, eram 70 mil clientes, era um estresse, mas muito bacana. Então eu vi muita coisa surgiu, não sei se dá para falar só em internet, eu acho que o termo certo é web. Muita solução migrar do tradicional, dos outros sistemas, né? Mainframe, tal, tudo caindo pro mundo web. Mas a web comercial, né, que viveu aquela loucura toda, eu via do ponto de vista de infraestrutura. No Netscape, além do browser, o Netscape tinha os servidores, né? E a gente via, putz, o processamento não está dando conta, essa é uma versão nova. Nossa, isso vai durar 20 anos, aí durava 6 meses. A escalabilidade não é de verdade ainda, né? Assim, era uma coisa muito maluca, e quando a gente olha para trás hoje, não tinha nada, a gente estava conversando antes aqui, né? Putz, não tinha audiência de verdade, mas já era uma coisa muito nova e consumia muita tecnologia na época. E isso você vivendo tudo da perspectiva de desenvolvedor, não olhando de negócio, você olhando tech. Eu fui fazer o MBA para virar um gerentão de TI, assim, eu já estava quase tocando equipe e tal, aí cabeça de engenheiro, né? Putz, eu escrevo software bem, né? Agora eu vou ter que gerenciar gente, vou fazer um curso de gestão, né? E aí foi esse tropeço lá com Venture Capital e daí fui picado pelo mundo de VC. Mas até foi um momento meio que ruim, assim, né? A gente brinca que é quase um vale da morte, aquele pós-boom do explosão. Não era ruim, era horrível, tenebroso. Que bom que você tá falando. A gente chama de, né, Patotinha que viveu esse período lá, a gente chama de inverno nuclear do Venture Capital, né? Eu, durante o MBA, eu vim fazer visitas aqui durante o curso, né? São 2 anos, para procurar emprego e tal. A dinâmica, na época, saía na revista Exame, em papel, né? Saiu uma lista assim, onde está o dinheiro? Que eram os fundos de Venture Capital. E em 2003, essa lista era de 4 fundos. Né? Quem que eram esses fundos? Né? Era Intel Capital, Acelera, deixa eu ver mais quem que eu lembro aqui. A GE Capital ainda estava atuando também. GP também.
O GP não se chamava de venture, ele tinha feito vários investimentos nesse segmento, pelo menos não aparecia na listas como venture, né? E todos gringos, praticamente. Essa lista nem aparecia, gringo estava completamente fora do Brasil, né? E aí a dinâmica era, eu ligava para os caras e falava, não, tô aqui no MBA, vou me formar, fiz computação antes e tal, quero trabalhar no setor. Aí a resposta invariável era, você tá louco, o que você tá bebendo aí? Não tem, no mercado não existe. E aí minha resposta, acho que é viés de empreendedor, eu falei, cara, se tá tão ruim, você não pode estar tão ocupado. Vamos tomar um café? Desse jeito, sem exagerar. E aí eu fiz vários papos, e aí num desses papos foi com o pessoal da Acelera, e foi a mesma coisa, não, a equipe está completa, a gente na verdade está investindo num fundo aqui de $100 milhões, mas não estamos mais montando equipe e tal. E aí voltei para o MBA e um cara que trabalhava lá, com um perfil bem parecido com o meu, saiu, foi para a Votorantim Ventures, que era outro fundo que estava ativo na época. E aí lembraram de mim, porque eu fui lá tomar o café, né? Falei, vamos ver se o doido ainda, né, tá pensando nisso. E aí foi assim que a gente fechou. E para mim foi uma benção, assim, eu tinha feito um curso de Venture Capital, né? Mas caí lá, minha firma já estava montada e aprendi pra caramba, foi muito legal. E o que é? Então daí você caiu lá, mas o que é o redor, né? Em quem você ia colocar dinheiro e como você fazia esse processo de achar esse pessoal? Cara, era muito cedo, muito cedo. A gente investia em empresas de tecnologia, que é muito diferente do que a gente chama de empresas hoje, que é empresas que usam tecnologia, né? As empresas que a gente investia na época, tinha de aplicação também, mas a maioria era assim, uma das empresas do portfólio era a do Cássio, que fazia VoIP, tinha uma empresa muito legal brasileira que chamava Appian, que tinha um gerador automático de código. Essa é uma empresa que se tivesse sido criada no Vale, eu acho que teria arrebentado a boca do balão. Muito bacana, tecnologia raw technology mesmo, assim, muito bacana. Então eram investimentos de algumas coisas ligadas à aplicação e outras de desenvolvimento da tecnologia mesmo. Tinha uma que chamava Impactus, que era software para seguro. Tinha um leilão, um site de leilão que é mais para um e-commerce, um marketplace, que Superbid roda até hoje, super caso de sucesso. Então era mais esse tipo de business, né? E o fundo tinha $100 milhões comprometido da família Cisneros, que era um caminhão de dinheiro na época, né? E conseguiu o deploy 100 milhões? Fez o deploy dos 100 milhões. A gente não conseguiu levantar outro fundo depois do mesmo porte, né? A gente fez uma cogestão de um fundo menor com dinheiro, porque a ideia é que esses 100 milhões fossem o seed da firma, né? Então, o primeiro fundo, aí o segundo fundo já foi uma cogestão desses fundos com dinheiro de BNDES, FINEP, sim, que era muito comum na época, né? Mas o mercado... o fundo foi criado, eu entrei em 2003, mas ele foi criado em 99, 2000, em cima da onda da pré-bolha, né? Putz, que louco. Mas o bicho empreendedor é outro bicho, né, naquele momento. Cara, o volume era muito menor e o grau de sofisticação muito menor, né? O DNA, o que faz o cara ser um bom founder, não mudou. Eu acho, inclusive, que não muda nem culturalmente, de um lugar para o outro. A faísca no olho, o fogo na barriga, né? Isso eu acho que transcende qualquer coisa. Mas a gente tinha muito pouca informação para os founders. O modelo da Acelera, inclusive, era muito calcado nisso, né? O cara que fundou, o Pedro Cordeiro, e o Mordecai Goldenberg, os dois eram sócios de consultoria e resolveram o problema do Venture Capital criando uma empresa que tinha uma área de marketing, de finanças, tal, para complementar as startups. Então eu estava, né, comentei com vocês, era um jeitão de Andreessen Horowitz, só que em 2000, por causa do grau de maturidade do mercado, né? Então os projetos eram mais binários do que hoje, assim, ou dava certo ou dava errado, era uma coisa mais
extrema do que o que a gente vê hoje. Quero dar certo aquele tempo. Porque a gente tá falando agora de saída, agora há pouco antes da gente começar a gravar, né? O que quero dar certo naquela época? A gente tá falando de primeiro sobreviver, né? Sobreviver, criar um business. Já existia uma cobrança de lucratividade desde muito cedo, que com certeza inclina a curva de crescimento. É outro jogo completamente, né? Se a gente tivesse que usar as metáforas de hoje, era um mercado muito mais para camelo do que para unicórnio. Bootstrap, base e geração de caixa em algum momento muito rápido. Muito cedo. Muito cedo. Então, muita cobrança em cima do empreendedor, e a gente indústria, e eu, inclusive, pessoalmente, né? Cometeu todos os erros clássicos que você puder imaginar. Se fizer uma lista, a gente vai fazer check em todos os... O que são as coisas principais erradas. Aí? Putz, cara, você faz uma rodada de captação, aí coloca menos dinheiro do que precisa, tá chegando no final do dinheiro, ao invés de ser, putz, agora eu já sei quanto que, sei lá, vou usar números aqui para exemplificar, né? Faz uma rodada, coloca $1 milhão na empresa, aí, ou de reais. Aí você começa a rodar, putz, para poder tirar esse risco aqui da mesa, que é o que a gente concordou com o founder, precisaria de 2. Aí ao invés de você pegar e fazer o underwriting completo e dar mais $1 milhão na mão do founder, você dá 50 mil, vamos ver o que acontece, você dá mais 50 mil. E contra milestones, né? Aquela luta contra... Então, assim, meter o bedelho no business plan. Queria participar da gestão ali. Participar eu nem acho que eu acho errado, mas eu não acho o pior problema. O pior problema é interferir, né? Porque eu acho que você quer dividir a responsabilidade com o founder, eu acho que é ruim, não é o modelo de venture capital, eu acho que fundo não deveria fazer isso. Mas se quer fazer, pelo menos faz direito, né? Vai para dentro, combina com o founder e assume a responsabilidade. Acho que o pior é o que acontecia muito, que era interferir. O cara propunha um plano, você falava, não, vai ter que fazer isso aí com 40% menos de dinheiro. Aí você dava o dinheiro pro cara, ele ia executar, faltava o dinheiro, eu falava, você que colocou o dinheiro a menos. Ninguém era dono do problema, né? Então esse tipo de coisa aconteceu à torta e direito, cap table, tudo que você puder imaginar. E quando você acha que começou a mudar isso? Os fundos começaram a ter uma postura diferente? Cara, eu acho que foi de 2010, 11, 12 pra frente. Que foi ali quando nasceu a Redpoint, a Kazek, Monax, a Stella do... Isso. Monax nasceu em 2005, né? Os caras têm um puta crédito, que eles carregaram um piano já com essa visão desde muito cedo, né? Eles já tinham essa mentalidade, apesar dos fundos iniciais deles serem menores do que precisaria para fazer o mercado rodar, eles já tinham essa visão de vale, de empreendedor, tudo bem desenhadinho. Mas eu acho que foi por ali, foi uma combinação de fatores, assim. A gente falou da bolha, né? Esse inverno nuclear aconteceu porque primeiro teve o estouro da bolha, depois a gente entrou num ciclo que foi ali de 2003 a 2008, 2009, que no Vale, ou no resto do mundo, a gente estava vendo um monte de modelo baseado em advertising, em publicidade, que estava funcionando super bem. E aqui no Brasil a gente tinha uma coisa completamente exótica, que eram os grandes portais, né? Então a gente tinha os contratos que o cara fazia um site bacana, ele, não, vem aqui que eu vou te dar um mínimo garantido, que na verdade era o máximo garantido, né? Depois eu começava a vender publicidade dos outros lugares. Isso não deixou o mercado funcionar de pub. Aí foi 2008, 2009, a gente começou a ter alguma escala de e-commerce. Esse modelo de negócio funcionou no Brasil, desde o comecinho, né? A gente teve IPO do Mercado Livre em 2007, se não me engano. E aí começou a ter escala ali em marketplaces e tal. E logo depois, em 2010, começou o momento positivo de macroeconomia brasileira. O Brasil virou meio uma queridinha, né? Uma mini China. Os mercados de fora começaram a olhar aqui. E aí foi 2011, 2012, os mesmos LPs, os mesmos investidores de fundo que investiam nos fundos do Vale começaram a olhar o mercado brasileiro, latino-americano, né? E eu acho que foi quando esses caras investiram nos fundos daqui que deu autonomia e mentoria para os gestores locais começarem a pensar do jeito certo, né? Então você falou, putz, esse cara que entende do game, ele já me sinalizou que ele vai querer entrar em 2, 3 fundos, então mudou o jeito de
de atuar do mercado. Mudou não, surgiu uma safra nova de investidores que se comportava desse jeito. O mercado não deu uma guinada, né? Quem vinha fazendo os deals de outras formas continuaram fazendo, com um papel importante, não é demérito nenhum, mas respondendo a sua pergunta de quando começou a ter o ciclo de venture investing baseado no que funciona no Vale do Silício, eu acho que foi por ali. Mas até você pegou um momento até muito interessante, importante para o Brasil, que foi o Buscapé, né? Foi a Naspers. A Naspers foi muito importante. Sim. Pelo tamanho, por ser um internacional, mas também tinha alguns vícios e algum modus operandi um pouco ainda antes dessa realidade de mindset, digamos, de Vale do Silício. Né? Isso. Eu saí da Acelera para montar a operação da Naspers em 2006. E eu era júnior ainda na carreira, mas eu era o cara mais sênior da Naspers aqui. Então foi um privilégio muito grande. Foi um salto bacana na minha carreira. Meu chefe ficava em Hong Kong. Era um jeito muito diferente de trabalhar. E a equipe era toda distribuída, né? Hoje, pós-pandemia, né? No tail da pandemia, pelo que parece, uma coisa muito normal. Na época era bem exótico, né? E a Naspers tinha uma situação muito peculiar, porque era um grupo centenário, era um grupo de mídia de mais de 100 anos, que se reinventou uma vez para um business digital de pay TV, e o jeito que ela se transformou nisso foi comprar uma empresa fundada por um empreendedor, que era o Koos Becker, que era o CEO quando eu trabalhava lá, e esse cara se viu depois na situação inversa. Ele falou, agora eu virei legado, porque o meu business é de pay TV, e a hora que chegar a internet aqui, uma hora vai ter streaming. Visionário, né? Totalmente. Um dos caras mais inteligentes que eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar com. E aí, assim, na época, a Naspers gerava $1 bilhão de caixa livre todo ano. Era dinheiro pra caramba. Hoje, pra mim, ainda é muito dinheiro, né? Mas 1 bilhão naquela época era dinheiro pra encardir. E a visão dele foi... a gente deu uma sorte muito grande, muito cedo, no investimento que a gente fez na Tencent. Eu não estava lá, senão provavelmente não estava aqui, mas a gente comprou 50% da Tencent por $32 milhões. Caramba! Então, que ano, assim, mais ou menos? A compra foi em 98. Nossa. 98, 99. E ainda carregam, acho que eu fui. Quase tudo. É o maior investidor de longe. Cara. No IPO caiu para 37%. Só 37%, agora. E aí eu acho que vendeu só 2%. Não sei agora, tem tempo que eu não acompanho, mas há alguns anos eles venderam 2% para capitalizar o grupo, e aí virou o deal com o maior retorno da história. Gigante, né? Não sei como está agora, mas está entre 500 bilhões e 1 trilhão. Não sei como é que está exatamente. Entre as 10 maiores empresas do mundo. Sim. E eu entrei, ela valia 40 bi. Então, assim, foi um privilégio ver o crescimento deles, mas o que isso gerou para a Naspers foi uma autonomia muito grande para um time que era muito arrojado, né, do Koos e do resto do pessoal. Então, o mandato era, a gente está gerando 1 bilhão de free cash flow, a gente vê que quando tem uma empresa boa com um founder muito bom, cria muito valor, já está valendo 40 bi, olha que legal. E... a gente tem que pegar esse $1 bilhão e investir em empresas de internet com os melhores founders no mundo de mercado emergente, que é onde a Naspers entendia que tinha uma vantagem competitiva grande, que os investidores do Vale não se atreviam a operar, e eles vindo da África do Sul, é a mesma coisa que a gente vindo do Brasil, né? Não nos assusta a volatilidade e tal. Então foi uma jornada muito boa. Aqui no Brasil teve um investimento na Móvel em 2008, eu tenho muito orgulho, foi super bom. A compra do Buscapé foi emblemática, né? 2009, né? 2009. Foi um business que muita gente falou assim, nossa, Anderson, você pagou isso tudo no Buscapé e tal. Mas na prática a gente, na Naspers, ganhou $500 milhões. A Naspers valia 7 bi. E quando a gente anunciou o deal do Buscapé, o nosso market cap subiu $500 milhões. E pagou a conta da aquisição. Então, assim, se a gente tivesse pago o preço certo, o market cap deveria ficar igual, né? Se fosse o preço justo. E o mercado inteiro avaliou que a gente com aquele ativo passou a valer $500 milhões a mais. Então o pessoal de private equity, né? Você tá louco? Um valuation desse era um pouco comum no Brasil, né? Não, cara, você não tá entendendo. A gente ganhou meio bi para ficar com os cafés de graça, né? Mas foi um deal emblemático também.
E um outro investimento, a gente fez um investimento em jogos também na Level Up, que era menos falado, mas foi feito na época também deu muito certo. Qual que foi o efeito desse investimento no Buscapé, no ecossistema? Porque eu lembro que por muito tempo esse era o case de... Acho que a única do tipo assim que tinha. E todo lugar que aparecia Podio, saída, tinha lá o caso do Buscapé, que acho que vocês compraram 91% na época, alguma coisa assim. Os dois cases que a gente mais falava na época eram Buscapé e Mercado Livre, né? O Mercado Livre tinha feito o IPO por... Se não me engano, foi 1,7 bi em 2007. Tem até uma história minha com o Edson, que eu preciso do aval dele para contar, mas a gente ensaiou uma compra. O Edson Rigonati, né, da Stella, antes, na vida pregressa dele, ele teve uma carreira como investment banker e a gente trabalhava com ele ele era nosso banker na Naspers. A gente ensaiou uma compra do Mercado Livre, não fez o deal porque a Naspers não fazia deal em e-commerce, porque era tudo redondinho. A gente ficou super triste e a hora que fez o IPO, que era bem menos do que isso, né? O Mercado Livre tinha uma situação interessante lá que o eBay tinha 15% do Mercado Livre. Então tinha uma dinâmica ali, uma coisa oportunística. Mas esse era o tipo de coisa que a gente olhava na Naspers, entendeu? Comprar Mercado Livre, comprar algum dos portais aqui. A gente falou um monte de deals exóticos. Nós estamos falando aqui época pré-Facebook, né? Sim, sim. Eu estava começando realmente a força do e-commerce, né? Mercado Livre ainda é muito espelho a Amazon e era incomparável, a força, né? Na época o Mercado Livre era muito espelho do eBay. Desculpa, é verdade. Na época, né? Sim. E aí depois veio amadurecendo, crescendo a cadeia de valor e fez uma trajetória incrível. Hoje está mais para a Amazon do que... Mas era um dos cases, né? O Stênio brasileiro lá desde o início também, desde o início. O outro era Buscapé. Tinha alguns outros, né? Tinha o case da Tesla, do próprio Paulo da 99, que era menos falado, mas tinha casos, né? TOTOS estava engatinhando, já tinha feito a fusão com... Mas realmente a gente contava nos dedos essas... Eram poucos casos, poucos. Nos dedos e capas de revista uma vez talvez por ano, a cada 2 anos que registrava, né? Isso durou muito, cara. No nosso pitch, eu olhei agora há pouco tempo para fazer uma palestra, no pitch para levantar o fundo em 2012... deve até ficar vermelho aqui de contar, né? Mas na época era super inteligente. A gente tinha um slide falando assim: em 2010 a gente teve 11 deals de venture capital no Brasil. 11 deals. Eu estava levantando fundo em 2012. Em 2010 foram 11 deals. Em 2012 foram, 46. Olha que crescimento assustador que a gente tem, né? E hoje, assim, até, cara, a gente começou a investir em 2012, até, 2017, 2018, eu falava, cara, conheço todas as startups que receberam rodada de funding de fundo no Brasil, conheço o business, conheço o nome, conheço o founder, falei com ele, em algumas eu não investi, em várias eu fiz besteira de não investir, mas eu conheço todas. Rapidamente depois disso começou a chegar startups. Não é que eu não conhecia o nome da startup, eu não conhecia o nome do fundo que estava na startup, né? E hoje esquece, né? Hoje o mercado deu uma acelerada violenta. Como foi entre levantar o fundo na Redpoint em 2012 e a Naspers ainda teve o apontador? Sim. Você foi... O que aconteceu? A Naspers não tinha esse nome ainda, né? Ou o nome não era popularizado, mas era um CVC, né? Era um Corporate Venture Capital. Eu, inclusive, conheci o termo Corporate Venture Capital quando o meu chefe da Naspers ganhou o prêmio de melhor Corporate Venture Capitalist do mundo. Isso que a gente faz. E aí ele ia ser premiado num evento em Londres e a Cláudia, que era Head de Corporate Venture Capital da IBM, me conhecia e falou, você não quer vir aqui fazer um painel com o seu chefe, ex-chefe e tal? E eu, um cara fora de série, o Charles. Foi assim que eu conheci o Corporate Venture Symposium, que a gente trouxe para o Brasil depois e tal. Não se falava em Corporate Venture, o termo não era muito usado, mas é isso que a Naspers fazia e, na minha opinião, muito, muito bem, né?
Mas eu perdi a pergunta, qual era mesmo? Não, essa transição Naspers. Sim. Aí o que acontecia? Como é que era a estratégia da Naspers, né? A gente investia em empresas de alguns segmentos e depois que a gente investia no time, esse time passava a fazer os deals aqui. Então a gente investiu e tinha o CEO da internet na Naspers, se chamava Anthony, e ele definia com equipe e tal, mas a gente chamava de pizza do Anthony, né? Que eram quais as fatias do mercado que a gente tinha direito de pleitear. E e-commerce não era uma, por isso que a gente não fez. Então, o e-mail que a gente falou, não vai fazer, putz, e-commerce não tá na pizza do Anthony, então não vamos fazer. Mas a gente investiu na Movile, e aí tudo relacionado ao mobile era feito via Movile. E eu estava como presidente do conselho da Movile, trabalhava com o Fabrício direto, a gente fez um monte de deal, a gente dava o fundo, ele ia lá e fazia os deals e tal. E-commerce foi o Buscapé. E o Buscapé na época tinha e-commerce, payments, várias coisas, classificados, então um monte de coisa debaixo da bandeja do Buscapé. E aí, jogos, a gente fez esse outro deal. Rede social, não tinha muito o que fazer mais, né? A gente tinha o Facebook e o Google tentando lançar lá a versão Plus dele lá, que não vingou, mas não tinha muito o que fazer aqui. E Search, que era outra, que aqui já era dominado pelo Google também. Aí eu tentei propor, primeiro teve a fatia do e-commerce que entrou, aí o Mercado Livre fez o IPO antes da fatia entrar, depois que ela entrou a gente fez o Buscapé. E eu propus uma tese de investimento nova, que era, não tinha esse nome ainda, né? Mas hoje a gente chama de O2O, online to offline, e um dos ativos que a gente estava olhando era o apontador, que era o Yelp brasileiro na época, né? Com uma audiência incrível e tal. E propus a tese de investimento, ela não entrou para a pizza do Anthony, perdemos o deal e tal, foi um deal que eu olhei inclusive com o Edson, e aí os investidores do apontador, era um projeto que já rodava há bastante tempo, falaram, dinheiro a gente tem, e a gente adorou a tese do que vocês queriam fazer aqui, se você quiser vir como operador do projeto, a gente fornece o capital. E aí foi assim que teve essa mudança, eu voltei a empreender de novo, fui operar o CEO do apontador, e quando eu fui fazer fundraising para o apontador no Vale, aí eu conheci a Redpoint, conheci a eVentures, e aí o negócio evoluiu. Em 2012 me chamaram para uma reunião, eu estava fazendo pitch para os dois, né, achando que os dois iam concorrer para investir na minha empresa, aí me chamaram para uma reunião dos dois juntos, e eu falei, beleza, vamos ver o que é, né? Talvez um co-investimento, né? E eles falaram, não, a gente não vai investir no apontador, mas está montando um fundo aqui, seu background é super adequado porque a gente quer fazer, você topa montar com a gente. Aí foi assim que surgiu o projeto da Redpoint Ventures. E quem começou ali? Quem que era o time inicial ali? O time inicial era eu, o Ian Devry, que é um francês, que morou aqui de 2012 até 2014, depois ele voltou para a Alemanha, e nós dois éramos os sócios, né, e o nosso primeiro funcionário foi o Nick Rees, que depois virou fundador da Sherpa, mas essa era a equipe, 3 pessoas, na sala da minha casa fazendo fundraising. E como foi esse primeiro fundraising aqui que o Edson contou pra gente, que no primeiro ele apanhou muito? Então, a gente deu muita sorte no primeiro. A gente saiu para levantar de 80 a 100 milhões de dólares. A ideia era ter uns 10, 20% de capital nacional. Sabia que a maioria ia ser internacional. Mas o Brasil estava num momento muito bom. Tinha o track record desses deals, né? Movile já estava indo super bem, Buscapé e tal. E o nome da Redpoint e da eVentures estando no Vale, ajudando. Então a plataforma era boa, mas a gente deu muita sorte. Pegou um timing de mercado muito bom. Na primeira reunião que a gente queria levantar entre 80 e 100. O primeiro investidor virou, que é um fund of funds do Vale, né? Aí depois você descobre porque os caras são tão bons. Mas ele na reunião virou e falou assim, olha, eu coloco um cheque grande no fundo, é o maior cotista que a gente tem no fundo 1, mas eu quero colocar um cap de 130 milhões de dólares.
Eu olhei pro Ian, bebeu, né? Nós estamos rezando aqui para chegar nos 80. Não, fechado, pode assinar o cheque aí. Aí era um daqueles cheques assim, ó, é tanto, a gente assumiu o tamanho de 100, ele falou, é tanto dentro de 100. Se passar de 100, eu vou aumentando o meu cheque para manter a mesma participação, mas se chegar em 130, você não pode pegar mais dinheiro. Pô, deu perfeito, né? E falei, by the way, vocês podem falar para os próximos LPs que nós estamos dentro. Nossa, que, putz, é o filho do sonho. Exatamente. E aí a gente saiu nessa e aí foi relativamente rápido num roadshow no Vale. E o último cara que colocou dinheiro no fundo queria ter colocado um cheque quase o dobro do que a gente pôde pegar. E a gente deixou dinheiro na mesa. Não acredito. Tem um raio do cap lá que a gente vai ter que deixar 13 milhões de dólares na mesa aqui. E esse primeiro fundo, o que foram os investimentos deles? Cara, são várias empresas muito legais. Assim, a gente levantou 130 milhões de dólares. Foi o primeiro fundo com capital pulverizado de mais de 100 milhões aqui. E o câmbio era 1,8, 1,78. Nossa. Então, assim, era um fundo maior do que o que a gente imaginava, com um câmbio baixo. Aí, depois, o câmbio foi esticando, com as confusões todas que vieram. A gente ficou com um fundão, né? Assim, foi quase um fundo e meio, e investiu ele ao longo de muito tempo. E nesse fundo tem várias coisas legais. A gente fez o seed da Gympass, a gente fez o seed da Olist, a gente fez o Série A da Acreditas, fez resultados digitais, fez a Série B, porque a gente fez bobagem na Série A, o Patrick foi lá e fez o deal. Eu e o Edson, inclusive, by the way. A gente fez coisas boas juntas, mas fez bobagem juntos também. Que mais? Putz, tem a Cortex, que está indo super bem. Tem muita... Minutos Seguros, que foi comprada pela Acreditas. Teve a saída agora. Mas teve acho que uma coisa que é legal a gente falar, que teve uma evolução aí do mindset de fazer rodada sequenciada, né? Porque o CVC, me parece que a tua vivência anterior do Naspers takes all, né? Assim, vou pegar, pôr o caminhão de dinheiro, acabar com a brincadeira e eu tenho o controle aqui do business e começo a dar as diretrizes da evolução daqui em diante, né? Quase isso. A Naspers a maioria dos deals, na verdade, a gente chamava de path to control. Sim. Que eram a Naspers, diferente de Private Equity, que compra o business e geralmente troca o time. A Naspers, a filosofia que veio do Kuz e do Anthony, né? Era de apostar nos times. Então, o que acontecia era, geralmente, o investimento minoritário, móvel foi assim, o investimento minoritário, que você ia fazendo, vou fazer mais uma transação, quero lançar um produto novo. A gente era um unlimited check. Se o business fizesse sentido, a gente colocava mais dinheiro num valuation combinado. Então, para o estágio dos mercados emergentes naquela época, era muito bom para os founders também. Sim. Né? E aí, quanto mais dinheiro você vai colocando, a participação vai aumentando, é normal. Mas como consequência, puxa menos o valuation. O fato de fazer rodadas sequenciais com outros players da cadeia vai comprovando o business e, como consequência, vai puxando o valuation. E há uma tendência de puxar o valuation da companhia. São dois lados da mesma moeda, né? Sim. Sim. Se você tiver um só, não. Mas se você tiver dois, sim. Né? Concorrendo. A contrapartida disso é que o founder de país emergente naquela época, não estou defendendo o modelo, não, eu gosto mais do venture, tá? Tendo vários fundos, né? Mas o que a Naspers fazia na época era permitir que o founder fosse ousado. Porque se você virasse para um founder em 2008 e falasse assim, cresce o máximo que você puder, mas igual a gente faz na Redpoint, eu liderei essa rodada, eu vou te ajudar a construir a próxima, mas você vai ter que trazer um sócio novo. Esquece, o cara ia procurar break-even. Né? E a Naspers falava, não, cara, se você fizer um negócio bacana, escalável, que tem muito potencial, vai com fé. O dinheiro a gente põe. Sempre tinha negociação de valuation e tem uma simetria óbvia, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Então, não é o mesmo valuation se tivesse 5 caras bidando.
Mas a própria Movile teve sócio grande que entrou depois, né, da Naspers já tá. Mas daí na Redpoint logo mudou o cenário, né? Você entrou num cenário competitivo. A Redpoint e esses fundos, você tem razão, os que surgiram em 2010, todos eles fazem o estilo que a Monax já fazia do Staged Finance, que aí é mais esse, né? Tem Seed, Série A, Série B e tal. Um a cada 18, 24 meses, a regrinha de bolo que a gente vê com mais frequência hoje. Mas que é uma coisa muito nova. Muito nova. A gente começou a ter clareza um pouco mais disso há 3, 4 anos atrás, mas você já estava nesse mindset no começo. Desde 2012. A gente tinha que... Cara, um sem número de vezes a gente recomendou para o founder ler o Venture Deals. Né? Tem um livro que chama Venture Deals, Seja Mais Inteligente. É antigo já o livro, tem uma versão nova na mesma linha de um cara do Andreessen, né? Reescrevendo com... Mas era, seja mais inteligente que o seu VC e que o seu advogado, né? O cara sentava para negociar com a gente e falou, cara, lê o livro. Você precisa entender como é que a indústria funciona, porque se eu negociar com você aqui, vai ser um unfair dealing, né? Sim. Você vai levar ferro por ignorância, no sentido de falta de informação. Era muito, muito diferente. E com o investidor também. Chegava deal pra gente que o cara tinha feito a rodada de anjo e ficou com 60% do business. Você sentava com o cara, ele achava que ele estava sendo um anjo mesmo, né? Falei, não, o cara não tinha nada, eu botei R$1 milhão, a minha empresa é minha. Né? Aí você tem que explicar pro cara e tal. Você fez isso, mas você quer ficar com a empresa daquele tamanhozinho? Pode ficar com 60%. Quer criar uma empresa enorme? Você vai ficar com 7%, 15%. Então, era muito quebrar pedra no início isso daí. E, aproveitando que a gente entrou nesse tema, como que foi essa mudança dessa questão do valuation ao longo desse tempo para chegar no que a gente tem hoje de rodada seed de dezenas de milhões de reais? Putz, cara, a trajetória foi louca, né? Assim, a gente montou um programa de seed depois que o fundo era de Série A, né? A gente levantou o dinheiro para investir em Série A. E não tinha investimento de seed. Aí o que estava acontecendo? Vários casos. O cara chegava para conversar com a gente, fazia um pitch, a gente, putz, do cacete, faz isso sim. A hora que você chegar na Série A, vem falar comigo. Aí, daí 3 meses, o cara mandava assim, tô trabalhando no Google, vim pro Facebook. Como assim? Porra, não consegui levantar dinheiro, vim cuidar da minha vida. Não tinha o seed. Não tinha o seed. Aí a gente criou o programa de seed com uma sofisticação fenomenal. Assim, a gente pegou um cheque de Série A, dividiu em 20 e jogou na parede. Era essa a filosofia. Vamos pegar um cheque de Série A, dividir em vários deals de seed. Não era rodada de seed, a gente não queria virar um fundo de seed. A gente fazia cheques de 100, 200 mil dólares para catalisar a rodada de seed. Porque o que a gente queria municiar o empreendedor da época? Ele virava, esse cara que depois trabalhava no Facebook, ele falava assim, cara, o meu business não era um copycat, eu não estava montando o Groupon no Brasil. Era um business novo para resolver um problema brasileiro. Que é o tipo de coisa que a gente adora. Não tem nada contra copycat, inovação geográfica. Eu acho que é super válido e fizemos vários e ganhamos dinheiro com vários. Só que a outra parte também é legal e os resultados são mais interessantes quando dá certo, né? Então a ideia era virar e falar assim, cara, pelo menos os malucos lá da Redpoint vão olhar o deal na Série A, porque eles não vão jogar 100 mil dólares no lixo. Então era essa a ideia, tá aqui 100 mil, você arruma o resto aí, a hora que você chegar na Série A, vem falar com a gente. Que ia ter gente no Series A olhando. Putz, o primeiro deal que a gente fez foi a Gympass. Quer dizer... Acho que deu certo. Mas era essa a ideia do programa de seed. A gente nunca teve a pretensão de ganhar dinheiro com o equity do seed. Era, putz, vamos viabilizar os deals aqui, porque a gente vai estar bem posicionado para a Série A. Não tinha direito de fazer nada. Era, putz, vamos conhecer o cara e, né, na hora que for a hora de fazer a Série A, a gente briga pelo deal. Mas até nesse ponto... Nesse momento, então vamos falar assim, sei lá, de 12, talvez até 15, 16, a governança do investimento é mais complicada, né? Então, o que mudou, assim, hoje em dia, por exemplo, a gente discute muito mais fácil, antes, seja de flip ou safes, mútuo conversível, coisas que estão mais o lingo do nosso dia a dia, até em algum momento numa efetivamente virar
potencialmente equity e afins, e daí a governança, digamos, já via de uma companhia estruturada, profissional, muito cedo. Mas naquele momento me parece que não havia essa discussão, essa sofisticação até na contraparte, né, do empreendedor. Principalmente no empreendedor. A gente, por vínculo com Vale ou falta de conhecimento local, a gente fazia, não existia o SAFE ainda, né, foi inventado depois do nome, mas a gente fazia dívida conversível por simplicidade e para não é o nosso core business, temos que fazer um negócio fácil aqui, né? Mas o grau de sofisticação foi aumentando, essa coloquialidade que tem, é um convertible com tanto de desconto, cap, uncapped, esquece, não existia nada disso, ninguém tinha a menor ideia do que tá falando. Não, mas vamos fazer a rodada? Vamos, você vai ser meu sócio, vou ser o seu sócio. Tá aqui, é uma dívida conversível. Não, peraí, eu não quero empréstimo, eu quero um sócio. Não, mas é. Não, mas é dívida, né? Eu não quero empréstimo. Isso. Né? Então, assim, E até discussões de assento e governança, eu fico imaginando ainda mais complicado explicar. Acontecia aquilo, assim, você botava o term sheet, o cara queria negociar as cláusulas que são inegociáveis, né? Eu, de boa fé, contratava advogado, meu irmão é muito inteligente, é advogado, né? E aonde ele deveria negociar, ele deixava você colocar qualquer coisa, que é onde a gente fala assim, cara, vai ler o livro. Porque isso aqui, nós vamos ficar horas discutindo aqui, ou você vai aceitar ou não vai ter deal. Tipo, liquidation preference, né? Minha preferred, o seu é como? Mas não tem jeito, não dá pra fazer venture se não tiver isso. Sim. E nas outras cláusulas mais negociais, os caras... non-dilution, por exemplo, que na época era comum ter no Vale, né? Hoje se vê pouco. Mas, né, até o pessoal lembrar que existe down round, ninguém vai botar no term sheet em breve, mas enfim. Esse tipo de coisa, o cara que vinha ali, o cara aceitava, não, eu entendi, é como se você estivesse colocando dinheiro de novo. Não, cara, mas não é bem assim, você informa aí, negocia alguma coisa, né? Mas isso hoje está muito, muito mais fácil. O seed mesmo, assim, foi de não existir seed para ter um monte de fundo de seed e a gente, né, posicionar ali no Series A. Depois, a gente tinha uma meta durante um período, a gente tinha um número mágico da orelha, né, de que as rodadas de seed no Brasil deveriam ser por volta de $1 milhão. Não sei nem hoje, se tivesse que fazer a conta, eu não tenho a menor ideia do que seria. Mas olhando, fazendo um backtest, a gente via que um monte de empresa bacana de seed levantava R$1 milhão, R$1,5 milhão, e não tinha capital suficiente para testar o modelo. Aí ia ter que fazer uma extensão de seed, aí tirou da trajetória, ferrou. Então a gente passou por todo esse ciclo, né? Até começou a surgir, não, eu sou um fundo de pre-seed. Né? Peraí, não tinha seed, agora já tem pré-seed. Até hoje a gente vê um monte de rodada de seed maior do que o que a gente costumava chamar de série A quando a gente montou a Redpoint. O que era a série A naquela época? Cara, a gente falava totalmente heurístico, chutado, né? Chutado. Mas a gente falava menos de $1 milhão é seed, de 1 a 5 milhões de dólares Series A. As rodadas sempre ali de 10 a 20% de diluição. E acima, a gente falava de $10 milhões, com a gente colocando de 5 para cima, a gente chama, porque a gente não fazia o Series B sozinho, né? Geralmente, a gente chamava de Series B. Mas hoje você tem... Não estou falando de outliers, né? Sim. Assim, o material muito bacana que saiu, aquele napkin, né? Dos deals no Brasil, seed acho que já estava 1.4, médio, $1.4, que é, muito bacana, né? Mas acho que esse ponto é super legal marcar, que é até um pouco o propósito do nosso projeto, de registrar essa evolução do homo empreendedor, que no Brasil, primeiro a gente até falou com muita gente ligada em Endeavor, né, que já foi uma luta trazer o entendimento de empreendedorismo e quem é o empreendedor, né? E daí você já está falando, assim, 10, 15 anos depois, de uma sofisticação de governança e de levantamento de investimento de capital que é talvez impensável por causa dos 2000, né? Sim, completamente. E acho que é isso que você estava falando. Pô, você sentou com esses caras,
e você viu que a tua conversa não ecoava com o cara do outro lado. Ela ecoava, ela só ela passava por é super arrogante falar isso, né? Mas tinha um ciclo de educação, sim, aculturamento, sim, antes de você poder ter a conversa. Como eu disse, o empreendedor, a parte que interessa da conversa, que é, putz, você quer criar uma empresa maior possível, que você consegue o mais rápido possível, essa conversa já era fácil de ter. O cara, né? O olho do cara já brilhava, ele já estava apaixonado pelo problema. Isso sempre teve, era muito mais tático, né? Mecânicas de mercado e tal. Isso dava muito mais trabalho. E não era só o empreendedor, assim, os advogados não sabiam, o pessoal você mandava fazer due diligence de uma empresa, vinha um relatório e falava, não compra isso aqui de jeito nenhum porque, sei lá, PL é negativo, entendeu? Impossível, esse business é um lixo. O pessoal teve que isso a gente vê até hoje. Dependendo do advogado que entra na transação, você já sabe como ela vai acontecer e você já sabe com quem você está falando do outro lado. Mas você deu uma pista ali no que você estava falando. Como que você está vendo o momento do que a gente está vivendo agora? De rodadas muito grandes, tanto iniciais quanto mais late stage. Como que você está enxergando o momento do nosso ecossistema? Cara, assim, a sensação geral é fenomenal, né? Eu vou falar de até 3 meses, depois a gente fala desses últimos 3 meses que estão meio exótico, né? Aliás, de emblemático hoje, né? Vamos ter precificação do Nubank no final do dia, né? Vamos ver como é que é um dia ímpar para a indústria. Verdade. Mas até 3 meses atrás parecia, do ponto de vista de vibe, né? De greed e fear, né? O termômetrozinho lá, muito parecido com 2012, 2013. Que foi uma época que me preocupou, assim, a gente começou a ter o que na indústria, de novo, super arrogante falar, mas a gente chama de tourist capital. Sim. O que estava acontecendo em 2013, 2014? A gente ia, conversava com o founder, fazia uma negociação, chegava um fundo do Vale que queria fazer investimento aqui, acostumado com os preços de lá, olhava o deal, falava, tá conversando com o Kazek, com o Monax, com o Redpoint, qualquer um dos coisas, ia lá e botava um term sheet com preço na frente, lá em cima. E aí você fala, tá bom, nesse preço vai fazer com eles. Aí o cara fazia o due diligence e não fazia o deal e o founder ficava com uma banana. Isso aconteceu várias vezes. Isso a gente chamava de helicóptero VC, né? O cara chegava aqui, né, dava uma olhada e dava os palpites dele lá. E a outra coisa que era o tourist capital local, que é o cara que nunca fez venture capital, fazendo deals sem as proteções, que aí zoneia tudo, né? Você vira pro cara e fala, não, a minha ação vai ser pref e a sua vai ser como. Aí chegou outro cara e fala, não, pra mim é tudo como. Acabou, não tem mais, né? A negociação fica muito mais difícil. Não dá para comparar, né? Laranja com laranja. Isso aconteceu muito em 2012, 2013, teve uma inflação de deal, inclusive valuation, mas muito mais de termos, e tiveram um monte de startups que foram criadas meio, né, casos incríveis, levantou muita grana para a época, $10 milhões na série A, né, e implodiu depois. A gente começou a entrar num ciclo parecido com o mesmo tipo de vibe nos últimos 3, desde 2019 que a gente começou a ter unicórnio. Tem muito business bacana sendo precificado de um jeito justo, muito business bacana sendo precificado de uma forma um pouco exagerada, ou não, mas independente para quem você pergunta, e deals não tão bem estruturados sendo precificado alto. Esses são os mais problemáticos. Tem deals não bem estruturados que caem na graça do investidor turista, né? E os valuations sobem. A dificuldade que eu acho que a gente poderia vir a ter, né, se isso continuasse escalando muito, é um ajuste abrupto. Sim. Né? Porque a gente tem uma safra inteira de empreendedores e de gestores de fundo, né? Vocês viram a pesquisa agora, 315 fundos, muito fundo novo, que esse pessoal não passou, nunca viu um down round na vida. Né? Então, assim, é fácil. De novo, tô quoting aqui uma frase com a melhor intenção, né? Mas é fácil ser um gênio no bull market, né? Tá tudo para o alto e para a direita. Isso
não é o normal do mercado, o normal nos últimos 60 anos. É o que está acontecendo nos últimos 8, 10. Aqui no Brasil nos últimos 12, lá no Vale nos últimos 8, 10. Mas não é um pouco uma questão também até mundial de excesso de liquidez? Sem dúvida. O que você está me falando... Sem dúvida. Vou falar eu em inglês e talvez em alemão. Assim. Total. A diferença eu acho que é mais grave para a gente, porque o ecossistema é nascente, né? Cresceu 10 vezes? Sim. Vai crescer mais 10 vezes? Eu não tenho a menor dúvida. Está super estruturado? Não. Tem um monte de buraco ainda no ecossistema, né? Inclusive de experiência de passar por crises. A gente não passou por crise, né? Grandes depois desse crescimento de 10 vezes. E essa esfriadazinha que deu nos últimos 3 meses, eu acho que ela é saudável, igual foi a esfriada lá de 2014 para 15, né? 2014 foi um dezembro meio emblemático, assim, dali para frente deu uma esfriada, o mercado não embicou para baixo, mas a curva que estava indo assim começou uma trajetória mais não flat, mas um slope menor, né? E eu acho que a gente vinha numa dessa também, porque é muito melhor você ter um ajuste ou vários ajustes pequenininhos do que uma virada. Uma virada. Vamos ver o que acontece agora. A gente ficou com muito medo, e a palavra é medo mesmo, se não for usar outra pior, né? Em março, contra a pandemia. Poderia ter tido ali uma coisa catastrófica, né? De março a maio, tive uma incerteza muito grande do ano passado. E não veio. Pelo contrário, né? Explodiu. Deu uma explosão logo depois. Agora vamos ver o que acontece. Deu uma resfriada no mercado nas últimas semanas. Eu, pessoalmente, né, não estou falando aqui como instituição, nem a BVK, meu palpite pessoal, eu acho que isso é um bom sinal, é bom que aconteça, e é bom que não aconteça tudo de uma vez só. Então, até ligado a isso, assim, o que são esses buracos, além de vivência, que você vê no ecossistema que falta a gente preencher para daí ele ficar mais robusto? Cara, tem muito capital indo para os modelos que já são provados, né? Que por acaso é o que eu faço, mas que é, sei lá, early stage, Series A, seed tem muito capital agora, né? Growth está começando a ter muito capital, mas tem poucos players, então eu acho que é saudável ter players locais, né? Eu acho que Riverwood faz um trabalho incrível, SoftBank faz um trabalho incrível. Eu queria que essa lista tivesse mais 15 nomes locais aqui. GA faz um trabalho muito bom, deixa no estágio um pouquinho maior. Essa lista tinha que ser mais vasta, né, para o empreendedor estar mais bem servido. É ótimo ter o cara de fora que investe aqui, mas não é a mesma coisa, minha opinião, né, mesmo para o growth. E os outros formatos de funding ainda são muito incipientes, né? Acho que venture debt, secundárias, tem um monte de coisa que a gente não tem. No próprio relatório do pessoal do Fellows lá, né? Muito bacana, que fez 316, 317, não lembro direito, fundos no Brasil. Ele fez uma contagem lá, acho que 25% do capital, posso estar errando nos números aqui, falando de cabeça, né? Mas 25% do capital investido em venture fora é venture debt, e aqui no Brasil é 1%. Então, assim, existe por um motivo, né? Esse papel, esse dinheiro tem um papel no ecossistema, né? A outra coisa, o lado regulatório de fundos locais aqui, né? Os FIPS, tem muita coisa para melhorar. A gente usa a regulamentação de FIP que foi feito para private equity, depois de ter uma geração de gestores que abusou da não existência de regulamentação. Então, assim, a regulamentação de FIP, ela é bastante sofisticada, mas ela é feita com um viés muito protecionista para os LPs. Que eu acho que está certo. O que eu acho que é ruim tem uma estruturação assumindo que o gestor é um bad actor. E culpa dos nossos predecessores. O pessoal abusou mesmo. Aí a gente pega uma regulamentação dura,
para venture cap, para private equity e aplica em venture capital. Que é um mercado ruim. Qualquer gestor local que quer captar aqui, investir aqui, o cara sofre uma burocracia desleal, assim, comparado com um fundo estruturado fora, né? Então, assim, isso tudo tem que melhorar. E do lado do empreendedor, do capital humano? Cara, capital humano, assim, o empreendedor brasileiro sempre foi apaixonado e ele hoje é muito sofisticado. Então, assim, na média dos caras que conseguem funding aqui, eu acho que a nossa... Vou tomar pedra para falar isso, mas eu acho que o empreendedor médio brasileiro, do ponto de vista de coachability, na média ele é melhor do que o empreendedor médio no mercado muito líquido, fora. A sofisticação de língua, de terminologia, tal, é muito rápido o que aconteceu. Eu acho que hoje o empreendedor brasileiro, do ponto de vista de entender a indústria, né, falando ou não inglês, ele domina a trajetória igual lá fora. Agora, ele está sujeito a um mercado muito diferente do que o que é fora. É praticamente o contrário, né? Lá fora é muito mais fácil começar e muito mais difícil depois que você aprova o modelo, porque a competitividade é muito grande. Aqui é meio o contrário. Então, é difícil pra caramba começar a escalar, mas a hora que você ocupa o espaço do seu mercado, a probabilidade maior é que o próximo empreendedor vai resolver um outro problema não resolvido do que se meter com você que já está dominando o seu segmento. Sim. Então, acho que tem um prêmio no Brasil de começar o modelo e se estabelecer rápido como líderes daquele segmento, porque ainda tem muita coisa para ser feita. E isso é bem diferente, essa realidade. E o empreendedor brasileiro se adequa muito bem a isso. Outra coisa que desculpa, eu acho que tem mérito falar, durante muito tempo, a gente, inclusive, privilegiava o empreendedor brasileiro que queria dominar o mercado no Brasil. Isso está mudando. Assim, tem vários empreendedores. Acho que o caso... A Gympass também é um caso super emblemático. Acho que Pipefy... Estou pegando, né, outra que foi um investimento do Fundo 1, de Seed. Do D0, o Alessio falou, putz, quero fazer uma empresa global. E... de cara limpa aqui, Alessio, você vai fazer cagada, mas vou investir por sua causa. A gente ouve muita comparação Brasil e Israel, né? Que o Brasil tem um mercado gigante, então as empresas pensam aqui dentro. Israel tem um mercado pequeno, as empresas nascem pensando fora. Hoje está mudando um pouco essa cabeça, né? Eu acho que está mudando o mundo, né? Esse espectro, eu mesmo já falei isso 1 milhão de vezes, você tinha Israel num extremo e China no outro, né? Na Tencent mesmo, a parte de e-commerce, a Tencent começou como mensageria, né, era o QQ, depois foi crescendo por um monte de coisa, games deu um crescimento enorme, e em 2008, 2009, por aí, a gente fez um evento na China, onde eles vieram palestrar para a gente, contando o que eles estavam fazendo para experimentar com e-commerce. E não, então, a gente está experimentando, a gente pegou 80 PhDs, estão todos dedicados. Eu falei, what? Né? Mas estamos fazendo isso, tal, e o cara, mas como é que vai funcionar? Não, o cara vai pegar, entrar com o QQID dele aqui, tal. Eu juro para vocês, eu virei e falei assim, cara, mas e se o cara não tiver um ID do QQ? O cara não entendeu a minha pergunta. Autenticamente, que esse cara tá perguntando, né? No Brasil. Assim, não é que a China é grande, a Tencent tinha 500 milhões de usuários. Então, quando o cara pensava em e-commerce, cara, vou tentar fazer alguma coisa aqui dentro do meu... Eu nem pensava em... Sim. Né? O payment já estava lá, o relacionamento com o cara estava lá, ele sabia a cor da cueca do cara, né? Do data mining. Então, assim, um extremo é a China, o outro... Israel. O que eu acho que está mudando agora, inclusive com a própria China, é que os plays estão ficando mais globais, ou está tendo mais oportunidade de players globais, não só em plataformas tipo rede social e busca, que já existia há muito tempo, mas a gente está tendo muito nicho global, né? Modelos de negócio que eram pequenos, até para você olhar no Brasil só, agora já dá para você fazer um play global se você for o líder daquele nicho no mundo todo. É um business fantástico. Então, acho que isso vai acontecer cada vez mais. Mas até um passo antes, assim,
está articulando muita coisa de não só de mindset de growth, mas de testes, né? Essa testar rápido, mudar rápido. Você acha que o brasileiro já incorporou essas duas coisas assim? O empreendedor clássico brasileiro, sabe? Quando a gente fala de growth, porque para você, talvez pro teu dia a dia, é o teu dia a dia, você tem que buscar isso. É só eu falar de nicho, ele já tá usando contra mim, tá vendo? Ele falou, empreendedor médio brasileiro. Não, a resposta é fácil. Não incorporou. Mas o nosso público, não, mas é realmente assim, porque é muito fácil, assim, você é super experiente e tá na dinâmica global há muito tempo. E isso, você é muito privilegiado por ter essa vivência, né? Mas é um pouco uma exceção, para dizer um pouquinho, a grande maioria dos empreendedores não estão expostos a o que para você talvez seja normal, que é esse mindset de growth, testar rápido e, como consequência, precisar de dinheiro, precisar de gente para essa companhia explodir. É o nosso dia a dia. O cara médio brasileiro que está sonhando em fazer uma startup, como ele está nesse reloginho? Eu acho que o conhecimento está muito mais difundido, mas não está na média, sem dúvida nenhuma. Ainda tem muita coisa para ser divulgada. Eu acho que já permeou todas as indústrias, que eu acho que é um puta avanço, né? Começou isso com empresas de tecnologia, Pipefy, Workflow, tal, SaaS, né? Fintech, que inerentemente é uma barreira legal de fintech, vocês conhecem melhor do que eu, né? Mas marco regulatório local, mas o pessoal já está olhando, mas isso daqui, né? Buy Now, Pay Later, a gente já faz no Brasil. Crediário existe aqui há muito tempo, né? Dá para exportar isso aí pro resto do mundo, né? Crediário já é 2.0, né? Era carnê. Carnê das carnês. Então, esse negócio eu acho que vai acontecer cada vez mais, mas não é o mindset médio ainda. Eu acho que a gente não teve um ciclo grande o bastante, ou longo o bastante, do que eu acho super saudável, que é o começo da startup com escassez. Que é um modelo bem testado, né? O testa barato, erra sem gastar muito dinheiro, fail fast e tal. A abundância que a gente tem vivido nos últimos anos dilui um pouco esse aprendizado, né? Que eu acho que os erros vão ficando cada vez mais caros. Mas já é muito mais do que antes, né? Se você pegar a geração de 2012, tinha um monte de startup que eu também acho que é super saudável, que é outra coisa que a gente precisa melhorar muito no Brasil, é a abertura para empreendedor de fora, né? A gente viu muito disso acontecer ali 2012, 13, 14, né? Brian, a galera super motivada, inteligente, com experiência fora, vindo empreender aqui, e esse time montado, 2 brasileiros com um gringo, putz, era uma receita matadora, né? Eu gostaria de ver isso multiplicando, apesar do ecossistema estar amadurecendo, mas hoje você já tem time de 3 brasileiros, que um dos caras passou, sei lá, 5 anos no Vale, veio para cá, lá trabalhando em startup, né? Antes a gente via o cara que saiu da McKinsey para empreender, que também é legal. Mas o volume aumentou muito. Mas na média a gente ainda está longe ainda desse mindset. Concordo contigo. Legal. O que, de certa forma, é parte da oportunidade, né? Exatamente. Tem muita coisa para ser feita ainda. Cara, a gente já está passando de 1 hora. Eu queria encaminhar para, acho que 2 perguntas finais. É possível a gente comparar o nosso ecossistema hoje com alguns mais desenvolvidos? Ou que estágio que a gente está comparado a Europa, Estados Unidos, China, acho que é alguma coisa à parte. Estados Unidos talvez também esteja muito longe. Mas como que a gente está comparado ao resto do mundo? Cara, essa é uma excelente pergunta que eu achava que eu tinha uma resposta boa e ela provavelmente foi pro lixo agora. Mas a gente tinha, assim, mais ou menos, né? Você tinha Vale do Silício, que é a tradição mais antiga. Você vê que eu não estou falando nem Estados Unidos, né? Sim. Vale do Silício, aí depois os outros polos, né? Boston, Cambridge, nos Estados Unidos, Nova York, LA. Depois você teve China,
Depois Índia, que foi mais bumpy, mas é mais amadurecido que a gente. Southeast Asia e Brasil é mais ou menos junto. E depois você tinha México e outros países da América Latina, né? E Europa. Bem antes ali, Europa, acho que entre China e Índia. Você vê o mesmo ciclo de amadurecimento em cada um desses ecossistemas, é relativamente parecido, né? Cresce, investe, entra em dinheiro profissional, cria os primeiros grandes negócios, hoje são unicórnios, antigamente não era, mas vai passando por esse amadurecimento, aí a máfia de um desses grandes cria um ripple effect e por aí vai. É tudo muito parecido, né? O que eu acho que aconteceu agora nos últimos 2 anos aí com pandemia é que a gente vinha com esses ciclos, os ecossistemas pipocando aqui e ali, né? Mas seguindo de forma independente uma trajetória parecida, né? E o que parece que vai acontecer é que, né, a mão invisível da pandemia pegou o mundo e fez assim, né? Deu uma chacoalhada. Então, assim, contratação de talento, putz, como é que vai funcionar? Né? Não sei. Mas México vai estar igual ao Brasil daqui 5 anos, daqui 3 anos ou 2 meses? Não sei. Né? Tá tudo muito fluido agora. Eu acho que para melhor, vai aumentar a competitividade, a gente vai ter que rebolar aqui para poder... Né, a gente tinha um level playing field, né, um motivo de orgulho, assim, o Brasil é difícil pra caramba de empreender, mas é difícil para todo mundo, né, no digital. Não tem tanto protecionismo, não tem, né, inclusive com gringo, assim, o cara paga um preço adicional cultural, mas não tem, assim, né, grandes protecionismos. Mas agora vamos ter que ver o que vai acontecer, porque vai misturar tudo, demanda, né? O pessoal fala assim, a pandemia acelerou a adoção de muita coisa. E, pelo amor aqui, né? Não tô pandemia é um custo humanitário gigantesco, infinitamente melhor não ter acontecido de qualquer jeito, né? Estou falando aqui de uma consequência positiva para o nosso ecossistema, que foi parte da solução dessa confusão toda que a gente está vivendo. Mas a pandemia não acelerou só, né? Um monte de coisa que nunca ia acontecer no digital. Minha mãe pedir compra por delivery, não ia acontecer. Criou o mercado. Né? E agora ela não vai voltar a carregar a caixa de leite nunca mais na vida dela. Vai voltar para o supermercado para escolher fruta, né? Peixinho e tal. Então, assim, e a gente não viu o tamanho disso ainda, né? A gente ainda está preocupado com o Ômicron, com o lado biológico da pandemia. Tem muita coisa dura e muita coisa boa que vai ter que ser digerida aí nos próximos anos. E no nosso mercado, eu acho assim, antes a gente tinha uma oportunidade fenomenal, agora a gente tem uma missão de reconstrução global gigantesca, né? Mas pegando você falou dessa evolução muito parecida em lugares separados, o que seria a nossa próxima, se a gente seguisse esse mesmo caminho de evolução? Cara, eu acho que tem o ripple effect a gente fala, né, tem um monte de palavra em inglês, né, mas o flying wheel cara foi, investiu, cresceu, aí fez uma venda, ele pode virar um investidor, pode ir para a praia, sei lá o que ele vai fazer, mas dependendo do tamanho da empresa, 30, 40, 100 pessoas embaixo, ao mesmo tempo realizaram um ganho de capital que permite o cara tomar um risco maior e viram em primeira mão ou em segunda mão a trajetória do venture. Então não é o cara que leu o livro mais, é o cara que, eu vi o meu chefe fazer isso. Agora eu quero fazer, eu tô vendo esse outro pepino aqui, ele fez um diferente, eu vou fazer esse agora. A gente está começando a ver isso, eu acho que esse efeito multiplicador é matador. Você vê o grau de como no começo a gente não tem uma safra inteira de fundos devolvidos ainda. Né, esses fundos de 2010, 11, 12, que estão com um retorno bacana pra caramba nosso, né, dos nossos pares e tal, tem um exit aqui, outro ali, ninguém ainda vendeu todos os ativos, até onde eu sei, né? Todos os ativos de um fundo de 2012, as empresas estão crescendo pra caramba ainda. Né? Então, assim, isso você vai falar com uma Sequoia, o cara já fez isso 10 vezes, né, na vida da firma, sei lá, provavelmente mais, né? A gente não tem isso nenhuma vez. E eu fazendo fundraising com o cara fora, eu já tive esse feedback.
de fundo de endowment, né? Cara, eu invisto em venture há 30 anos. O dia que você tiver um fundo totalmente devolvido, você volta aqui. Aí eu todo animado, né? A hora que eu devolver o capital comprometido, não. A hora que você vender todos os ativos. Beleza, vai demorar um pouquinho mais. Então, e as outras formas de capital, ainda tem muita coisa para vir por aí. Pô, legal. Cara, eu vou pra última. Vai lá. Última pergunta que é. Fica pra sempre aqui. Eu ficaria pra sempre. A gente já quer fazer um outro, trazendo mais de uma pessoa. A gente tem você e o Edson, exatamente. E aí vira um bate-papo. Aí a gente faz um happy hour e só grava. Cara, mas pra gente fechar, assim, o que, com a sua experiência hoje, você falaria pro Anderson lá do começo da jornada? De 2003? De 2003 ou 90, de 90. Vai pra praia e volta pra cá em 2010. Essa foi a melhor. Tira uns anos sabáticos e volta daqui a pouco. Quando tiver quentinho. Não, brincadeira à parte, assim, tem um privilégio muito grande, uma vantagem muito grande de estar no início da jornada, né? Você vê as coisas se construindo, os relacionamentos são muito profundos que a gente tem com os concorrentes, são os grandes amigos, né? Então tem uma vantagem legal de todo o capim que a gente comeu junto lá no inverno nuclear, né? Mas eu acho que uma coisa que teria muito valor é a certeza de que vai acontecer. Para todo mundo que está atuando na indústria agora, né? Tem essa sensação de, putz, que sorte que você faz venture capital, não sei o quê, né? Para quem está há muito tempo, o gosto é muito mais de até que enfim do que, putz, mandei bem, né? A gente falava em 2003 que a gente ia ter empresas, não falava de $1 bilhão, não vou, né? Vão ter empresas de centenas de milhões de dólares criadas no Brasil e o empreendedor vai querer fazer o IPO. E a gente acreditava nisso, mas era um negócio super remoto, assim, não tinha, né, histórico. Então, assim, essa certeza, né? Vai firme que você não tá falando merda, não. Vai que dá certo. Vai que uma hora vai amadurecer. E assim, eu lembro 2007, talvez, 2017, 18, por aí. Teve um painel que eu tava com o Hernando do Kazek conversando e a gente discutindo se o tamanho da indústria de venture era $500 milhões ou $1 bilhão, a indústria inteira. Não, nós já estamos com $1 bilhão. Eu não lembro nem quem estava defendendo qual número, pra você ter. Mas eu lembro dessa discussão. É meio bi ou é $1 bi? É algum lugar ali no meio do caminho. E só esse ano, acho que já foram o quê? 9? Isso sim. 2 anos depois veio. Aí teve uma rodada do iFood de 500 milhões, que foi um marco, e depois a saída da 99. Dali para frente, né? Na época era até engraçado, o Paulo só faltou pedir desculpa, né, por ter feito a venda. Eu li o artigo, cara, você acabou de mudar a indústria que vende no Brasil. O Paulo, amigão desde Endeavor, né, cara, você fez um negócio espetacular. Além da 99 em si, né, e da realização e tal, mudou a indústria. Né? A pergunta mais difícil que a gente tinha, vai ter empreendedor brasileiro criando coisa grande? Criou, né? Mas essa eu acho que foi a que demorou. A gente fazia uma lista das coisas que precisavam acontecer no ecossistema para ele amadurecer, e essa era uma das mais difíceis, né? Então... O Edson falou, que a gente perguntou de fundraising, que ele falou lá atrás era muito difícil, ele falou agora é mais fácil, e aí ele falou justamente isso, foi gradually then suddenly. Ele falou, a gente ficou muito tempo batalhando, aí do nada aconteceu, e aí que olha de fora fala, você tá no momento certo, no lugar certo. O que para o VC também é startup, né? A curva é igual, é assim, daí faz assim. É isso. 20 anos para fazer um overnight success. É isso mesmo. Legal. Quem vê de fora as notícias, tanto startup quanto VC, acha que é assim. Do nada, mas não é. Cara, acho que... Última de verdade. Quem você acha que a gente deveria trazer aqui também para contar um pouco de história e dessa vivência? Putz, cara, tem muita gente bacana. Eu acho que a gente falou dele rapidinho, né? Além de ser um ícone da indústria, um cara divertidíssimo, é o CK, o Carlos Cochran. Acho que vai ser um gol de placa se vocês trouxerem ele aqui. Pô, legal. Então, já para a próxima temporada. Já tá anotado.
Cara, Anderson, mais uma vez, obrigado. Você quer deixar alguma coisa final, alguma palavra? Não, muito obrigado pelo papo, foi muito, muito bom, divertidíssimo. Vou cobrar o happy hour gravado. Pode deixar. Muito bom. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, é muito legal. Pô, obrigado, a gente que agradece. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Projeto Venture. Vai estar os links, a íntegra, tudo vão estar nas redes sociais da Fisher e da Snack. Para ver todos os episódios, a gente vai deixar tudo direitinho aí. Obrigado e até a próxima. Anderson, mais uma vez, obrigado. Valeu, obrigadão. Demais. Valeu. Obrigado, pessoal.